ele recalca? O que, né? Qual é o conteúdo desse recalque? Nessa hora, o Reich, além de perceber e querer olhar para o que, ele começou a pensar, o cara visionário, né? Ele foi adiante do seu tempo, ele começou a pensar como é que a pessoa faz para reprimir, para recalcar. Não só o que, mas como. E eu acho que foi nesse como que ele descobriu o grande salto, né? Que aí ele dá um grande salto para entender esse como. Como que a pessoa faz para poder recalcar esses conteúdos e manter eles no inconsciente, certo? Então, eu talvez pudesse, você, porque tem pessoas aí que são leigas, né, que estão aqui participando com a gente. Só breve, bem no direto, né, o que é recalque para as pessoas entenderem. Sim, é um mecanismo de defesa bem comum, que todo mundo se utiliza desse mecanismo de defesa, que é para manter as coisas longe da consciência. Tudo que incomoda, né, que as angústias, os medos, as raivas, né? Raiva é tão proibido na nossa sociedade, enfim, nas famílias, né? A gente não vê família dizendo: "Ai, que lindo, meu filho tem raiva", né? Então é sempre a raiva menos, criança não chora, fique quietinho, não incomode, né? Sempre aquela coisa assim muito. E aí a criança começa, o Reich foi sacando isso, né? O quanto que a criança foi colocando como se fosse um isopor boiando em cima da água, vai. Se a gente Eu gosto pensar dessa ideia. a água como o inconsciente e esse isopor, esse conteúdo que ele quer dar conta, assim, né? Ele não posso ficar pensando que eu estou com raiva da minha mãe, que eu estou com raiva do meu pai. E aí eu preciso usar uma força para colocar esse isopor para o inconsciente. Pronto, tá aí, eu estou liberada. Isso é uma forma de recalcar, é o recalque, né? Você usa uma pressão, só que essa energia vai sendo gasta, vai sendo utilizada. O corpo vai precisar entrar nessa questão aí para fazer força mesmo, né? E como que o Reich descobriu? Qual foi o mecanismo que ele percebeu que as crianças, muito pequenas, desde muito pequenininha, a criança já começa a controlar o que ela faz para controlar esses impulsos, essas angústias. Criança sente angústia, criança sente raiva, criança sente medo. E não dá para ficar, né, o tempo todo, meu Deus, que medo, estou apavorado, medo do quê? A gente vai tendendo, e aí foi o que o Reich descobriu, que ele começa, a criança começa a reduzir, a inibir a respiração. É exatamente pela respiração que a gente começa a diminuir todos esses impulsos, né? Você começa a diminuir o oxigênio no organismo, você começa a diminuir toda a nossa energia vai baixando e aí a gente vai deixando o conteúdo pequenininho. Quer ver um exemplo bem legal? É quando a gente vai num filme de terror, por exemplo. Né? Você vai assistir um filme de terror, eu sei que nem todo mundo gosta, mas é um bom exemplo. Você está lá assistindo, né, e tomando sustos, né, porque o filme de terror é aquilo. Você vai num crescente e de repente se assusta. E aí o diafragma suspende e você respira pouquinho. E aí suspende de novo e você respira mais pouquinho ainda. E você vai ganhando grandes sustos, né? Quando você vê no filme, você está com a respiração toda suspensa, respirando bem pequenininho, na tentativa mesmo de controlar o medo, de segurar o medo, para não ficar correr apavorado, sair do, sei lá, do cinema, do filme apavorado, né? Então você vai tendendo a manter essa respiração suspensa, respirando pouquinho, e você vai dando pouca energia para o medo. E o medo vai ficando mais fácil de controlar. Então, acho que esse foi a grande sacada do Reich, que as crianças, já desde pequenas, começam a inibir a respiração, a segurar o choro, né? A engolir o choro,
começa a perceber que pai e mãe não gostam de criança que chora, que não gosta que incomoda, que faça barulho, que grita, né? A criança é muito viva, tem essa pulsação muito grande, muito livre. E, infelizmente, a tendência é sempre dizer não me incomoda, fica quietinho, não sente raiva, não fica com medo. E aí a criança vai precisando empurrar esse conteúdo, né, esse isopor para dentro da água aí, controlando a respiração, segurando, respirando curtinho, para não deixar o pavor tomar conta, né? Então, Sim. o diafragma, que é um músculo bem grandão, né, que atravessa o corpo. Você pensar num guarda-chuva no meio do corpo aqui, embaixo pegando nas costelas, já nessas costelas mais flutuantes, e ele vai atravessar o corpo até lá atrás, ele vai se inserir nas vértebras lombares, certo? Então, é um guarda-chuvão grande que divide o corpo. Então, você imagina um músculo bem gordão, né? Poderoso, forte, tenso. Você começa a tensionar essa região toda, você divide, Carlos, é impressionante de ver, né? O quanto a gente divide o corpo, a parte de cima e a parte de baixo, né? Fica aquela coisa mais suspensa para cima, pensamento Muito muita pensamento. muita energia para o saber, né? Para o tentar controlar, muito tentando segurar essa respiração. Esse músculo do diafragma, ele tem, por dentro dele, passam os tubos digestivos. Então, olha o quanto que esse músculo poderoso, né, que é um músculo que divide o corpo, ele pulsa, né? Quando ele pulsa, ele faz a gente encher o pulmão de ar e ele empurra as vísceras, ele vai fazendo uma massagem nas vísceras automaticamente. Então, se você começa a segurar, a prender, a controlar esse diafragma, respirando curtinho para não sentir demais, né? É muito ruim, a gente é tomado de medos, de angústias. A angústia é uma extrema perturbadora, assim. A gente precisa se ver livre, né? Quanto mais rápido a gente se vê livre da angústia, melhor. É isso que a gente faz. Tende a segurar a respiração, respirar curtinho, pouquinho, controlando, para se ver livre da angústia, para ela não atrapalhar mais o aparelho psíquico. E aí esse diafragma, que podia estar fazendo essa massagem, né, que é uma massagem perpétua aí no nosso intestino, vai empurrando mesmo o intestino contra as vísceras, né, as vísceras contra a pelve, né, o assoalho pélvico todo. Isso tudo vai ficando suspenso, você vai deixando de poder produzir energia, de pulsar mesmo. Então, olha só. E isso é muito precoce, né, Eric? Aí você Bem começa a pequenininho. Eu só queria, só para talvez assim, incrementar Por favor. mais aqui a conversa, né? O Reich tem assim, um princípio que para entender o ambiente hostil, né? O ambiente hostil você encolhe, né? O ambiente favorável você expande. E a criança, né? Ela, né, a princípio, no princípio, ela vai pulsar o tempo todo em busca de prazer, né, de coisas prazerosas. E esse ambiente, quando é impeditivo, ela transforma, né, ela tem que recolher, ela não vai expressar, e se transforma em angústia e começa a ansiedade aí. Que hoje é essa característica marcante que a gente vê, a queixa, né, das pessoas muito ansiosas. Mas nessa ansiedade, lógico, que nesse momento atual, cada vez mais, a aceleração, depois a gente pode estar falando, você pode, né, falar nisso, a aceleração desse tempo, a gente tem que fazer tudo correndo, tudo com pressa, a gente está funcionando muito no simpático, né? A gente não está conseguindo. Eu acho que a respiração ela tem um papel fundamental. Ontem eu falava isso numa aula minha, né? Você tem que... Eu falava também com um cliente meu hoje, né? De vez em quando a gente tem que pisar no acelerador. Se eu só acelerar, meu carro não vai dar conta, o motor não vai dar, né? Então a respiração, ela tem...
esse equilíbrio do sistema nervoso, né? Do simpático para o parasimpático. E a criança desequilibra isso nesse ambiente hostil, onde ela vai produzir as primeiras, né, sensações de angústia, de ansiedade. E aí, né, só para dar uma... Depois, o que ela faz? Ela recalca ou reprime aquelas emoções primárias, que aí vai a raiva, que aí depois vai transformar, que a gente pode estar falando também na questão do caráter. O corpo dela vai retratar essa história, né? Dependendo desse ambiente que ela viveu. Só para a gente conversar mais um pouco. Começa a gerar sintoma, né? Sintomas. Assim, isso. E o sintoma, né, Eli? Só uma coisa, o sintoma para nós, eu costumo destacar isso muito nas aulas para os alunos, o sintoma para nós é um sinal, né? A gente vai mapear o sintoma, é a ponta do iceberg. E não é, nós vamos chegar, nós não vamos eliminar o sintoma vai ser um guia para nós, não é isso? E aí, a respiração, então, ela vai dar essa leitura corporal de você perceber, vai ajudar muito, né, nesse processo desse desequilíbrio das emoções e desse bloqueio do diafragma. Voltando essa questão do diafragma para você. Nessa tentativa de controlar, né, de manter o afeto pequenininho, controlado, né? Você vai tendendo a baixar. Olha só, diminui a respiração, diminui a absorção de oxigênio, é menos oxigênio que entra no corpo, diminui as excitações vegetativas, diminui qualquer sensação de dor, de prazer, né? Enfim, não é só a dor que a gente evita, infelizmente a gente acaba evitando qualquer sensação aí junto. Que a dor é energia reprimida, né? Você evita o prazer também, né? É a mesma função aí, a mesma energia. E vai baixando tudo para ficar mais fácil de controlar. Então, é sempre a tentativa de controlar as coisas para não entrar em pânico, né? Não entrar para essa angústia não tomar conta, né? Porque nós estamos falando de pressões fortes, né? De sentimentos grandes, de uma vida, né, Carlos? Tem uma pulsação, a vida tem uma pulsação grande que a gente vai tendendo a manter numa caixinha restrita, pequenininha, apertada. Eu acho que aí a gente vai... A primeira coisa que prende, então, é a respiração. E olha só, você vai perder, né? A massagem que a respiração faz vai ajudar na digestão. Então, prendendo a respiração, você diminui, piora totalmente a tua digestão. Estimula o intestino, né? A funcionar, aí eliminando o que não serve mais, aí trazendo todos os nutrientes para o nosso corpo, favorece a boa irrigação de todos os órgãos. Então, eu acho que é impressionante de ver o quanto que prender a respiração vai travando o corpo, né? Vai mantendo o corpo mais rígido, mais travado. E olha só, ele é o principal aspirador da circulação venosa das pernas e da pelvis. Então, você vai diminuir a sua circulação venosa, totalmente se prendendo a respiração, né? Fora que o diafragma estando inserido lá na nossa lombar, ele vai travar também, dando uma trava na pelvis. Olha só. Aí afeta toda a sexualidade, não é isso? Tudo. Afeta a sexualidade, afeta a pulsação de vida, né? E aí o Reich vai falar, então, que a partir da respiração, então, controlando, o nosso organismo vai aprendendo a fazer isso, né? A segurar na musculatura uma tentativa de controlar, de segurar, de manter seguro e pequenininho esse afeto que incomoda tanto. E aí o Reich vai falar dos 7 anéis de tensão, acho muito bacana, que ele vai mostrando o quanto a gente vai tensionando, né? O anel ocular. Como fosse uma cinta, né? Apertando, né? Isso. E toda a musculatura vai atingindo não só a musculatura por fora,
mas vai atingindo os órgãos internos também, né? Uma cinta te apertando aqui vai te causar uma pressão na cabeça, né? Tensiona o músculo dos olhos, você percebe menos, você começa a perceber menos. Vai dando uma certa confusão até, certo? Aqui, boca, né? Toda a região de trazer o alimento para dentro, sugar o ar do mundo, vai travando o maxilar, aí você vai tendo sintomas de bruxismo, de essas dificuldades todas, né? De apertar dente. Tem gente que chega a perder dente durante uma noite de sono, né? Podendo estar lá relaxando, autorregulando o seu corpo, você vai tensionar a ponto de quebrar, machucar, né? Inconsciente, né, Carlos? Veja bem, isso não é uma Sim, que é um consciência. processo inconsciente, né? É inconsciente. É o mecanismo de defesa, igual você colocou, né? E a pessoa Exatamente. não percebe que ela faz isso. Que aí entra o trabalho da corporal, né, Ellen? Que a Exatamente. pessoa primeiro precisa perceber. Às vezes, para você deve ter acontecido, o cliente fala, né? Nossa, eu não tinha consciência nenhuma do meu corpo, eu não tinha consciência nenhuma agora. Eu, outro dia, fazendo uma atividade na aula, a aluna falou assim: eu pensei que estava tudo bem comigo. Quando você pediu para me mexer o pescoço e respirar, nossa, apareceu tanta coisa no meu pescoço que eu fiquei até assim, sabe? Então, que as pessoas vão enrijecendo, né? Que o Exato. Reich chamou, que você pode falar um pouco, ele chamou um pouco de encouraçamento, enrijecimento, né? O que é essa couraça que ele falou, que é, depois ele vai falar da couraça muscular do caráter. E essa ligação, quando a gente falou da psicoterapia corporal, né? O que acontece aqui, acontece aqui. Então não Exato. dá para separar essa unidade funcional. Então você vai estar mandando mensagens e, né, e você está travando o seu músculo. Quando Sim. você vai ver uma imagem, você não pode expressar, você guarda aquela imagem. Fica ali, né? Aquela tá ali. Só que você falou do isopor, você vai empurrando ela para baixo. E aí chega uma hora que você não dá conta mais. O corpo todo vai gritar, o corpo vai gritar, né? E aí que fala. E talvez, o que eu acho importante falar, que eu costumo dizer que às vezes com palavras só com técnicas às vezes de terapia só verbal, você não vai atingir. Quando tem uma pessoa que tem né, um caráter muito rígido, tem uma crença, se quiser usar o nome de crença muito estabelecida e arraigada, com palavras e com algumas técnicas, ou você acomodar o corpo, você vai adaptar o corpo, ele vai falar de outra forma. Então, aí que o Reich, eu acho que a grande sacação do Reich também é essa questão, por que interfere no corpo? Né? A questão, né, alguns pacientes, se você chegar lá, for a regra básica da psicanálise, né? Deita aí, fala o que vem na cabeça, né? Fica à vontade, tira o sensor. Alguns pacientes não vão aderir a isso. E aí que a gente entra no corpo, a Guerra mesmo falava assim, né? Eu descobri que eu não precisava fazer nada, eu só pedi o paciente para deitar, ficar ali e respirar. Olha só aí já justifica o papel da respiração. Só que algumas pessoas, né, elas estão tão bloqueadas, tão, né, enrijecidas, que se você pedir ela para deitar e respirar também, e aí que a gente entra com as técnicas da corporal, que aí vai depender da história do sujeito, de quem é a pessoa, né? Segundo Reich, pouquíssimos pacientes conseguiam seguir a regra básica a ponto de deixar associar livremente, e era muito pouco. A porcentagem dos pacientes que conseguiam era pequena. Por isso ele foi buscando o como, foi querendo entender como que a pessoa recalca para poder exatamente ajudar esse restante todo, né? Porque se eram pouquíssimos os realmente deixar vir, né? O Reich foi olhar o como que a pessoa faz para não deixar, né? Para querer manter as coisas recalcadas. E Deu só uma pequena travadinha, mas está voltando, é só deixar que volta. A internet da L deu uma travadinha. Pessoal, só uma travadinha da internet, isso
A Ellie saiu um pouquinho, eu acho que a internet dela ela já volta. Né? Então, o que a Ellie estava dizendo, né, da importância, né, de trabalhar, né, a respiração para a gente, como diz, acessar esse conteúdo que está recalcado. Né? Então, assim, esse trabalho que ela está falando da respiração vai ajudar que o paciente, né, a pessoa que busca a nossa ajuda, ela pode acessar aquilo que ela guardou, aquilo que está dolorido para ela, que o Raj falou, que ele encoraçou, né? Ele guardou. Vamos então aguardar um pouquinho a Ellie voltar novamente. Está tão interessante aí a nossa conversa. A internet dela deu uma caída, né? Isso são coisas que acontecem. Estou aguardando um pouquinho a Ellie entrar. Ela já está entrando. Opa, o Ricardo está entrando aí. Acho que deu certo. Eu acho que a sua internet deu uma caidinha aí. Tudo bem, tranquilo. Vamos continuar. O Ricardo entrou aí, ó. Que bom. Presença do Ricardo. Que bacana. Adriana. Bastante gente conhecida. Que gostoso. Isso. Que bom. Falando com a gente. Então, Ed, né, continuando aí, né, que você estava falando desse mecanismo de defesa, desse, né? Então, e aí... Eu acho que a ideia, aí ele vai falando desses vários anéis, né, que vão pegar o corpo todo, sempre circundando, virando uma cinta, né, que vai acabar tensionando mesmo o pescoço, né, prendendo toda a nossa capacidade restringindo a nossa capacidade de expressão, né? O peito, né, vai pegar o anel torácico aqui, peito, braços e mãos, né, vai tensionar toda a nossa capacidade de ir em busca, né? De buscar né? trazer para si e também de botar limites, né? De dizer não quero. Então é toda essa liberdade que você vai tensionando. O diafragmático, que é um anel poderosíssimo, que tem a ver com a respiração e com o conseguir trazer energia para dentro. O diafragmático, o abdominal, que pega todas as vísceras, né? A barriga, o nosso cinturão todo, pega a pelvis. E aí o pélvico, que se junta ali com as pernas e os pés. Então, o corpo inteiro vai acabar sofrendo, né? E tensionando, tentando controlar isso tudo que é muito difícil, né? E aí você vai criando sintomas, criando tensões que vão impedir a gente de respirar naturalmente. E aí o Reich mesmo vai falar, e eu acho bem importante falar isso, que os exercícios de respiração, eles vão ajudar muito pouco se você ficar tensionando e pensando, inspira e expira, né? Sabe essa coisa consciente? Aí o Reich vai dizer, olha, se você não for trabalhar, reduzir a tensão que impede a respiração de chegar numa pulsação natural, pouco adianta tentar controlar essa respiração. Porque um pouco você até pensa, né? Vou respirar mais, vou inspirar mais, mas daqui a pouco você está fazendo alguma coisa, você está nervoso com alguma outra coisa e esquece da respiração. E ela volta a tensionar de novo. Então, a ideia vai ser sempre trabalhar, Carlos, as tensões que estão gerando essa respiração reduzida. O trabalho do Reich sempre vai ser nessas tensões que impedem, né, o padrão natural aí, para liberar as tensões e aí a respiração aparece plena e natural. Adriana, não sei, ela colocou a palavra sintomas aí, né? Talvez falar um pouco, né, sobre esse sintoma que nós estamos chamando de sintomas, né? Que é a medicina tradicional, né, Eli? A medicina tradicional, o convencional, até falar quando você falou da respiração, vai ver, eu acho que o corpo humano como uma coisa mecânica, né? E a medicina tradicional trata o sintoma, assim, o sintoma, eu quero eliminar o sintoma, já é diferente da nossa proposta, né? Então, assim, eu penso que
o trabalho nessa perspectiva de usar, né, o recurso da respiração não é uma coisa assim, não é ensinar, porque às vezes eu escuto as pessoas assim, eu não sei respirar, né? Eu Os não sei, pacientes né? vêm para o consultório pedindo isso. Alguns Sim, pacientes me aparecem no consultório me pedindo isso. Eu preciso isso, aprender a respirar, eu respiro muito mal, me ensina a respirar, né? E a sim. ideia é assim, ok, vamos trabalhando essas tensões que te impedem de respirar. Né? Tem muita tensão aí, tem muita trava que está contendo a tua pulsação natural. A Eu, respiração eu, é natural, né? eu acho que podia pegar um gancho, Inspirar. né? Que a Adriana está falando assim do pânico, eu acho que dá para dar uma explicação muito interessante, que a gente, Sim, quando pega uma pessoa em pânico, o que, que ele faz, né, com a respiração, né? A pessoa, tá ó, faltando ar, tá acho que faltando isso ar. é bem bacana. Vai ficando Uhum. curtinha, né? A respiração vai ficando curtinha e vai acelerando, né? Uma tentativa de respirar mais, a pessoa vai acelerando a respiração e o que vai acontecer é que ela vai hiperventilar. Vai acontecer uma hiperventilação no corpo. Com essa hiperventilação, né? Então, eu acho que tem uma perda de dióxido de carbono e o pH do corpo vai mudando, vai alcalinizando. Olha só, isso tudo, né? Se você continuar respirando curtinho e acelerado, né? Como é o que o sintoma do pânico faz, né? Se acelera muito a respiração, a taquicardia. Infelizmente, você começa a ter Falhou um pouquinho sua voz. Não estou te ouvindo. Volta um pouquinho. começa a ter amortecimentos. E aí começa a ter formigamentos em volta da boca, em volta dos lábios, os músculos começam a entrar em tetania, porque tem o pH sanguíneo mudando, né? Então a pessoa começa a se apavorar mais ainda, né, Carlos? Então acho que a ideia é E fica colocar. com medo de sentir, né, Ellen? A ideia é que está dando uma falhadinha na internet da Ellen, mas ela já volta. É só ter um pouquinho de paciência, pessoal, que ela já volta e ela dá continuidade, né? Oi? Não, porque deu uma falhadinha, né? Você podia repetir essa parte final, deu uma pequena falha. Então, acho que a ideia do sintoma mesmo, do pânico, o que acontece fisicamente no corpo é isso, né? Você respira muito, aumenta muito a oxigenação, o pH fica alcalino, e aí começa a sentir esses formigamentos que começam a dar um descontrole, a pessoa vai ficando mais apavorada ainda, com muito medo, né? Aceleração do coração, vai dando medo de desmaiar, medo de. Enfim, Sim, é o que a Adriana está falando aí, o pavor de sentir e perder o controle. E a pessoa fica, quanto mais ela sente, ela quer sentir. Então é o medo de sentir o próprio corpo, é o medo de sentir medo, é o medo de se sentir de né? E aí, justamente nós propomos, né, Eli, que a pessoa, que vamos trabalhar essa respiração, mas como? Diminuindo a oxigenação, né? E poder que ela possa sentir o corpo, ela poder descarregar essa sensação. se ela expressar o que ela está sentindo, esse ataque de pânico para na hora, né? Com certeza. Se vier um movimento do corpo, se vier uma expressão Sim, do afeto genuína, isso isso. E cessa. tendo esse suporte do terapeuta, que é a gente desse continente que a gente fala, né? E a gente vai passando, a gente vai dando, calma, não está acontecendo nada, vamos diminuir a respiração, você está ali. Eu já tirei muitas pessoas de crise de pânico, você deve ter tirado, sabe? Eu acho que a corporal é porque as pessoas ainda não conhecem muito, mas a corporal, ela ajuda muito nessa que ela pode, sabe? A gente consegue, tem resultados muito bons em pouco tempo com pessoas. Eu, pelo menos na minha prática clínica, eu tenho experiência, sabe, das pessoas falarem assim, nossa, com pouco tempo ela consegue, sabe, a lidar com o pânico, né? Que é isso que é a questão. E aí ele vai É, espaçando, e aí, de repente, ela para de ter crise de pânico. E sem medicação. Eu tenho experiência de pacientes que
sem medicação, consegue lidar com esse, né, com esse sintoma do pânico. Exato. Pode Tudo certo? continuar, Então, certo? acho que a gente deve pensar, vamos pensar um pouco, A apneia do... Tem uma pergunta aqui, Ellen. A diga. apneia do sono pode ter um conceito, não sei se seria um conceito, o Sérgio perguntando, né? Um conceito biodinâmico, né? Um trabalho biodinâmico em cima da apneia do sono. Acho que dá para ligar isso tudo que a gente está falando aqui, né? Que uma coisa está Tudo ligada à tem a outra, né? ver com respiração, né? Tem a ver com a respiração exatamente, né? Eu acho que a gente devia pensar, primeiro, como que é a onda da respiração natural, né? Ela primeiro começa uma onda inspiratória, que começa lá no fundo da pelve, e ela vem fluindo para cima até a boca. A onda inspiratória. Aí a onda expiratória, na expiração, ela começa da boca e vai fluindo para baixo até que alcança a pelve. Então, vai trabalhar, movimenta mesmo, né, o corpo inteiro. A cabeça está junto nessa onda respiratória, a pelve está junto nessa onda respiratória. Quanto mais tensão for tendo, né, e não é só a tensão do diafragma, essa é uma das primeiras e grandes, mas qualquer outra tensão, essa coisa do pescoço, né, também travado, essa coisa de não poder olhar ao redor, né, ter que ficar muito duro, muito emplumado, né? Tudo isso vai trazendo essas tensões e diminuindo esse padrão natural de respiração. Eu acho que a ideia de poder trazer um pouco dessa respiração hoje, você acha que pode ser legal, Carlos? Propor um pouco, Como? propor para as pessoas um pouco de respiração agora. E eu ia te propor isso. Eu ia te Ah, propor, se o pessoal quiser, quem quiser experimentar um pouquinho, né? Eu acho que seria muito interessante também, né? Que as nossas lives, né? Que a gente tem feito, a gente coloca já em prática também. Eu acho muito bacana você poder colocar um pouquinho se acho as que vale pessoas a quiserem pena. fazer um pouquinho, Acho que tá? vale Nós a pena. temos um tempinho, nós estamos caminhando aqui, um tempinho para ir para o final. Se você quiser propor, Eu quero sim, Carlos. Quero pedir para quem quiser, né, quem puder, desencostar um pouquinho, se tiver ó, encostado na a Isa cadeira. já está dizendo, a Isadora já está dizendo aí, ó, que maravilha fazer, né? Todo mundo gosta de respirar. Ellen, antes de você começar, que coisa mais gostosa do que respirar profundamente? Quando a gente Nossa, respira profundamente, que a gente é sente a vida, vida, né? Sente tudo. é vida. Então é isso, né? A liberar o diafragma, expandir o nosso peito, né? Isso, Propõe então um pouquinho do exercício para nós. Hein? exatamente. Acho que a ideia é bem essa agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é não mudar nada. Só você vai procurar sentar na cadeira, colocar os dois pés bem plantados no chão, bem firmes no chão. Sente a sola dos pés no chão e os isquios, que são aqueles ossinhos da bunda, sentados na cadeira, tá? Firmando para baixo mesmo, tá? Você fica um pouco desencostado da cadeira, porque a gente vai fazer um movimento com a coluna daqui a pouco, e você precisa estar um pouquinho desencostado. Então, vem para a ponta da cadeira, experimenta fechar um pouquinho os olhos, sentado na ponta, mas colocando mesmo o peso do corpo lá na cadeira, sentindo o peso das pernas lá na sola dos pés. Percebe só, sem mudar nada, como é o teu padrão de respiração. Como que você está respirando nesse momento. Sem mudar, não precisa transferir, aumentar, nem diminuir, só percebe. Quem gostar, quiser colocar uma mão no peito, a outra na barriga, para poder sentir um pouco melhor o movimento, só percebe. Solta um pouquinho o maxilar, deixa o ar entrar suavemente pelo nariz e pela boca, sentindo encher e esvaziar, sem fazer força nenhuma.
Não força e não prenda, que a força vai vir de dentro. Deixa aparecer a tua pulsação. E aí, estudando um pouquinho a tua pulsação desse momento, com os pés plantados no chão, a coluna desencostada da cadeira, a gente vai fazer um C com a coluna. Você vai começar a guardar o queixo para dentro e ir vindo para trás. Vai fazendo um C com a coluna e depois, na inspiração, vai fazendo um I com a coluna. A cabeça vai lá para cima e o bumbum lá para baixo. Esse é o I. E aí, devagarinho, vai movimentando a tua coluna. Na expiração, deixa a coluna ir bem para trás, fazendo um C, expira. E na inspiração, vem para cima. Vai com o topo da cabeça lá para o teto. Deixa o teu queixo mais retinho, Carlos. Deixa o queixo olhando para frente. É o topo da cabeça que sobe. E aí, o C vai encolhendo. Deixa o C ficar um C maiúsculo no começo, para você não achatar muito o teu diafragma. Então, expira e faz o C e vai movimentando a coluna mesmo. Você vai sentir uma massagem na tua coluna. Cada vez que você expirar, você vem para o C. Expira para baixo e para dentro. E cada vez que você quiser inspirar, você vai para cima. Então, o movimento vai acompanhar a tua respiração. E não ao contrário. Não é a respiração que acompanha o movimento, mas a forma como você está respirando, você vai se movimentar. Quando você quiser expirar, você vai com a coluna lá para trás e o queixo bem para dentro, perto do coração, expirando. E vai sentindo essa movimentação lá na tua coluna. A gente está movimentando o diafragma, soltando as tensões lá de trás da coluna, lá de trás do diafragma. Expira, guardando o coração, fazendo um C, indo para trás, sentindo a coluna, massageando mesmo. Se alguém precisar desencostar mais ainda da cadeira para fazer um C maior, tudo bem. Se quiser ampliar, através da tua respiração, você ajuda a ampliar o movimento. Não aumente a tua respiração, aumente o movimento. A respiração está acontecendo. Quando você for expirar, você aumenta o C. Quando for inspirar, sobe no I. Abre o peito quando for para o I. E fecha o peito quando vier no C. Isso. Solta um pouquinho o diafragma, o maxilar, a garganta. Experimenta essa sensação. Só experimenta. Sem mudar nada. Você vai fazer o movimento a partir do teu ritmo de respiração, sem mudar o ritmo. O Reich falava que a gente, mexendo na respiração da pessoa, a gente pode fazer uma cirurgia emocional. Então, é sério mexer numa respiração, né? Propor uma respiração diferente, um ritmo diferente, impedir a pessoa de se autoconhecer, de se trabalhar mesmo nas suas tensões. Então, acho que a ideia desse exercício, de fazer o C com a coluna e o I muito com a legal. coluna, é para trabalhar essas tensões da coluna mesmo, né? Do diafragma aqui atrás, onde ele está inserido e mantendo a nossa pelve travada.
A Débora Campanha, né? A Débora Campanha, ela está dizendo que foi excelente, né? Que bom. A Débora é terapeuta da... Ela fez um pouco de biodinâmica e também e vai voltar a concluir com a gente e fez bioenergética, está fazendo bioenergética. Então, ela foi excelente. E aí, eu tive um... Até ele estava naquele encontro, né? O Steph também está falando boa. Eu tive teve no nosso encontro, o Denis voltou até para os Estados Unidos, ele foi meu professor de yoga, e ele falava que a respiração é que vai levar, a gente deixa que não precisa de fazer esforço. Isso. Se a gente consegue achar esse ponto que você falou, né, a respiração que vai dar a força, por exemplo, quando você quer fazer uma força, se a respiração estiver adequada e você amplia o movimento, a força vem naturalmente. Então, assim, como a gente está bloqueado, né, Ellen? Isso, esse exercício é muito fácil de usar no consultório se você conseguir respeitar o movimento do teu paciente, né? Sem propor para ele que mude o padrão. É só ajustar o movimento junto com o que o paciente já está respirando, como ele já está respirando, certo? Ele tem feito grandes coisas, assim. Outra coisa bem interessante que eu tenho usado também no consultório é pedir para a pessoa colocar uma almofada nas costas, né? Para poder ampliar mesmo, abrir o peito e deixar a respiração acontecer com esse movimento mais aberto. É muito impressionante como as coisas mudam, né? Parece que o paciente fica mais... Parece não, ele fica mais presente, ele traz mais as suas emoções de uma forma mais viva, mais conectado com ele, né? Mais próximo até. Né? Sabe aquela coisa de ficar só pensando e falando? Sim, pensamento repetitivo, né? Disfuncional, né? Um pensamento disfuncional, né? Ellen? Tem pensamento disfuncional. É porque falhou de novo um pouquinho. E eu queria aproveitar o momento, Ellen, tá ouvindo? Né? Para convidar, a Glória falou, aprendi mais um exercício, né? Eu tô fazendo uma parceria com a Ellen, e o ano que vem ela vai dar um workshop aqui de 3 dias só sobre respiração, gente. Respiração, lógico, né? Vai ter a fundamentação toda. Né? O ano que vem, vocês já estão todos convidados, vocês vão ver como que isso, vocês que a maioria que está aqui, eu sei que são psicólogos, são psicoterapeutas, né? Como que se a gente aprende a lidar com a respiração, como que o processo do paciente flui, né, Ellen? É uma coisa impressionante, né? Quando ele vai desbloqueando, né? Começa a aparecer aquilo que está guardado, aquilo que está recalcado, né? Então, assim, você deu uma pequena amostra. E aí, né, aproveitando que a gente já está caminhando lá para o final, que quando vê a hora passa, né? Eu no início eu tinha pensado nessas lives de 30 minutos, mas não dá para fazer 30 minutos. E a gente vai ficar com ela gravada, né? Porque isso aí é um material também depois para vocês, mesmo que muita gente fala assim, professor, eu não posso assistir naquele horário. Depois, muita gente está me pedindo os vídeos, sabe? Então, muita gente não pode entrar aqui agora, tem outra coisa para fazer, mas pode ver depois. Mas eu já fica aí o convite, né? Para que as pessoas, no ano que vem, participem desse workshop que a Ellen vai, né? Nós estamos fechando data, o ano que vem, de vir aqui a Vitória, para dar esse workshop só sobre respiração. Assim, lógico, vamos falar de psicoterapia, né? Mas vamos dar ênfase, vai ser na respiração. E aí, Ellen, caminhando para esse final, eu acho que você já deu, eu peço sempre assim, os convidados, né, que nesse tempo de pandemia, onde até um aumento muito grande da ansiedade, as pessoas estão muito angustiadas, né? Nada melhor, né? Eu acho que você já está terminando aqui, tá? Falta 1 minuto e pouco para terminar. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, convidando as pessoas a respirar, né? O que você sugeria para a gente ficar cada vez melhor, né, nesse momento? Eu acho que a ideia é pegar o que o Reich mesmo propôs. Vamos trabalhar com os nossos padrões de liberar as tensões. Quanto mais você conseguir liberar a sua tensão, mais naturalmente a sua respiração vai fluir. Né? Não interfira diretamente na respiração. Se quiser mexer em alguma coisa, então vamos mexer para liberar as tensões, para abrir. Quanto, né, essa coisa de ficar com o ombro grudado lá na orelha, tudo tenso, ajuda a soltar, né? Então, Libera. Ombro não é brinco, como a gente brinca, né?
Esse é Isso. o longo Então, ciclo. para terminar, que senão vai cortar a gente, né? Eu queria te agradecer muito, Ed. Dizer que as pessoas Obrigada. depois podem assistir o vídeo, né? Muito obrigado. Tem muita, assim, a Adriana está falando que é sócia sua há 31 anos, né? E convidar as pessoas para participar o ano que vem e para o próximo café é com a Glória Sintra, que ela vai falar de Isso, massagem biodinâmica. Então, vocês estão todos, que a gente é a nossa querida Glória, né? A gente maravilha. gosta muito, foi professora de maioria de nós da Imperdível. Semana biodinâmica, que né? vem tá Então, imperdível. convido vocês na próxima quarta-feira, estar participando com a gente aqui. E eu agradeço muito a sua participação, Ed. Muito, Muito muito bom obrigada, cara. mesmo, tá? Foi uma E delícia. estamos juntos nessa parceria, tá bom? Vamos lá. Obrigado aí, boa noite a todos. E até na quarta que vem, quem puder participar aqui do café com a gente, com a Glória Sintra. Até quarta. Até lá, Obrigada. então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.